Pessoal, esse é o canal Para Além da Academia e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, amiga querida, uma profissional super competente, pedagoga, vários adjetivos que nós podemos dar para ela, que é a nossa amiga Fausta Porto Couto, tá? E hoje nós estamos inaugurando um novo espaço no nosso canal. Até então nós estávamos entrevistando profissionais e pesquisadores da saúde e do direito, e agora nós vamos também começar a entrevistar profissionais da área de educação. Então, a nossa amiga Fausta inaugura aí esse novo ramo, essa nova linha dentro das nossas entrevistas, das nossas divulgações científicas, tá bom? Então, Fausta, seja muito bem-vinda ao nosso canal, tá? Uma alegria imensa receber aqui, tá bom? E estamos realmente muito satisfeitos com a sua presença, tá? Eu falo. Então, bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, depende do horário que você for assistir. Mas se estiver assistindo no momento da manhã, então, bom dia. Dorival, um prazer muito grande estar aqui, uma alegria imensa, incomensurável, né? É muito bom essa ideia de compartilhar. Eu acho que deixa a gente mais confortável para a gente pensar mais sobre as nossas coisas. Então, vocês estão muito felizes, à sua disposição, uma alegria imensa, imensa mesmo. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Show de bola, maravilha. Fausta, é isso aí, gente. Ela é uma simpatia e alegria pura. Então, pessoal, hoje a Fausta, enfim, ela vai falar um pouquinho aqui, logo daqui a pouco, sobre a sua trajetória. Mas hoje, na entrevista de hoje, nós vamos, enfim, conversar um pouquinho a respeito da sua dissertação de mestrado, né? Uma dissertação excelente, assim, tivemos pesquisas de campo, muito material mesmo, assim, uma análise muito interessante, tá? A gente vai deixar linkado, como sempre, o trabalho dela, então é só clicar no link, apertar que você vai ser redirecionado lá para o repositório e pode ler o trabalho que, enfim, a gente recomenda, né, fortemente. A dissertação dela teve como título Cultura Tecnológica, Juventude e Educação. Representações de jovens e adultos sobre inclusão educacional mediada pelas tecnologias. Então, Fausto, iniciando aqui, né, agora propriamente dita a nossa entrevista, né, conte-nos um pouquinho a respeito sobre a sua trajetória acadêmico-profissional. Tá? Então, Dorival, é tanta coisa, a gente tem que selecionar o que falar, né? Então, veja só, eu comecei a trabalhar antes de terminar o curso de pedagogia, né? Eu fiz pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, fiz pós-graduação pela PUC, fiz pós-graduação em alfabetização, depois fui para uma escola particular, trabalhei 5 anos em coordenação pedagógica, me apaixonei, fiquei assim, sabe, tomada pelas crianças. Foram 5 anos de aprendizado, de muita coisa, de muito estudo. Depois eu passei no concurso do Estado, né, assim, concomitante nesse período de coordenação na rede privada. E passei na rede estadual aqui em Guanambi, Bahia, né? Trabalho no Colégio Luiziana Filho, e aí foi uma paixão, me tomou completamente, né? Uma escola, eram só 20 horas, né? E isso foi em 99, em 2004 eu passei no concurso para a Universidade do Estado da Bahia, egressa então da minha instituição, né? E desde então eu venho trabalhando na educação básica e na universidade. E eu não consigo soltar esses 2 copos, porque é uma cachaça muito boa, sabe? Sabe aquela cachaça envelhecida e a outra da prata? Exatamente isso. Não consigo. Então, assim, alguns colegas já pediram DE, foi só para a universidade, mas eu amo a escola pública, eu amo a educação básica, eu acho extremamente importante a gente estar lá, dando a nossa colaboração. E não, assim, estou terminando meu doutorado, mas não penso em deixar a educação básica de forma alguma. Então, assim, né, foi muito assim, nesse fazer, trabalhando, estudando,
que a minha formação vem sendo consolidada, né? E é interessante porque a gente vai, a cada experiência que você tem, você vai melhorando e se acalmando também, né? Porque a obra não é da gente, a obra são de todos nós, né? Não é só de um. E fiz o meu mestrado em 2009 na Universidade de Brasília. Foi uma loucura. Pense numa coisa maravilhosa, sabe? Pense assim numa imersão. Nossa, eu fiquei muito feliz. Assim, eu mudei para Brasília. Eu morei 2 anos em Brasília. E me apaixonei por Brasília, e me apaixonei pela Asa Norte, pela universidade, aquela universidade que não tinha muro, aquilo me fascinava, me deixava assim doida, eu não perdia nada. Então foram 2 anos assim maravilhosos. Eu conheci a Universidade Federal do Goiás, conheci Margarida Machado, a Bambambam da Educação de Jovens e Adultos, conheci institutos, então assim, fui para Ceilândia. Nossa, o meu mestrado foi assim uma imersão maravilhosa, e assim, meu orientador também me deixou, sabe, assim, viver, porque eu estou aqui na região Nordeste, a gente não tem tanto acesso, e eu dizia isso para ele: professor, eu estou lá, a minha universidade está a universidade mais próxima está a 800 quilômetros, então deixa eu viver essa experiência, e foi muito, 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 muito massa mesmo, sabe? Então é isso, né? E agora estou fazendo meu doutorado na UFMG, meu orientador também é maravilhoso, é uma imersão também. Então, assim, né, eu sou apaixonada, adoro estudar, adoro gente, enfim. E foi nesse aí que eu fui me fazendo, me constituindo no incêndio de Paulo Freire, né? Deixando as ingenuidades, né? E apurando um pouco o olhar de forma mais crítica, né? Então, assim, é isso. Especificamente, se você perguntar assim, qual foi a mosca que te pegou para a sua dissertação de mestrado? Eu fiz um curso offline de tecnologias educacionais na Universidade de Brasília com a professora Vânia Leite. Então, enlouqueci porque eu aprendi a fazer roteiro, aprendi a fazer vídeo, estudei e pronto. E aí já era. Aí eu fui atrás e fui para lá e fiz esse mestrado, enfim. Mas olha só, foi a educação em AD que me seduziu para ir para a Universidade de Brasília. Entendi. Interessante. Muito interessante. Interessantíssimo isso, porque, enfim, isso foi então em 2009, certo? Em 2009 isso não estava assim, tão em alta, né? Tão em voga como está hoje, né? Não, absolutamente. 2009 era um processo ainda, era tudo offline, a gente tinha que gravar, fazer as coisas, e assim, eu estudei muito, e foram 180 horas que eu fiz assim com deleite, né? Falei, puxa, que coisa bacana, né? E aí foi daí que nasceu meu mestrado, e fui para Brasília, e conheci a professora Vânia pessoalmente, foi minha professora de mídias, foi maravilhoso, enfim, muito bom mesmo. Excelente, excelente. E agora no doutorado, você também está dando continuidade a esse tema do mestrado ou não? Está um pouco diferente? Não. Na verdade, o meu tema do mestrado, ele vai falar muito dessa cultura tecnológica, né? E o meu professor Gilberto Lacerda Santos, que foi meu orientador, ele discutia muito isso, inclusive alguns trabalhos dele bem interessantes, sobre a cultura, sobre as tecnologias, sobre a formação de professores, né? Eu sou professora. E aí, meu objeto, ele nasce no processo de interação no mestrado, porque aí o que acontece? Eu vou participar de um grupo de pesquisa, né, que é o grupo de pesquisa que publicou esse livro, que é o livro Proeja Transarte, né, uma experiência assim maravilhosa, muito bacana, e fiquei 1 ano e tanto nesse grupo de pesquisa, um grupo de pesquisação, na Escola de Ensino Médio em Ceilândia, foi muito interessante, e daí nasce realmente o meu objeto, que é discutir em que medida que essas tecnologias, elas realmente conseguem fazer o aluno se sentir incluído, né? Então, durante a experiência do processo, eu vi
que isso era uma questão importante para a gente discutir. Então, meu projeto, ele nasce lá na experiência, na vivência, né? Então, nasce de lá. Mas o interessante é que, além desse objeto, eu consigo perceber outras coisas, como a questão da permanência desses jovens e adultos. Ele não é foco, mas aparece no meu trabalho. E, então, assim, no doutorado, eu não dei continuidade falando de educação de jovens e adultos. Nós estamos falando sobre os estudantes universitários do ensino superior, mas a temática, mas de certa forma, conversa, porque eu também vou falar das políticas públicas de inclusão, né? Também falar de ações afirmativas, como que essas políticas elas realmente conversam com as necessidades do sujeito. Então, eu no doutorado, eu encaminhei a discussão para o processo de permanência. Como que os sujeitos se constituem no processo de permanência, né? Então, assim, mudei também o referencial teórico, porque dentro do trabalho com cultura tecnológica e inclusão educacional, eu fui trabalhar com as representações sociais de Moscovici, me apaixonei com a Jodelê, nossa, muito bacana mesmo, né? E interessante no mestrado é que o locus, o ensino da pesquisa foi dizendo o que a gente tinha que fazer, né? Então, as circunstâncias da pesquisa foi ditando o que a gente tinha, como que a gente ia conduzir a metodologia, o tipo de abordagem, o tipo de análise. Então, foi muito massa. Foi uma pesquisa participante, eu não tive condição de fazer uma pesquisação, que era o que eu queria, mas eu fiz uma pesquisa participante, porque eu fazia parte do grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, que era o professor Lúcio, o professor Remy, a professora Maria Luísa, a Doris Day, né, que inclusive é autora de uma fotomontagem que está na minha dissertação linda, que foi feita para isso. Então, essa galera toda, eu tive uma experiência assim, fantástica, e eu quero agradecer aqui de público, né? Porque foi maravilhosa a experiência que eu tive no grupo de pesquisa Proeja Transarte. Nós temos um capítulo, eu e a Doris temos um capítulo nesse livro, está disponível na internet, foi muito, muito massa mesmo. Então, vindo para o doutorado, eu vou discutir a permanência, porque foi uma das questões que latejava muito no mestrado. Não era meu objeto, mas aparecia muito nas queixas dos indivíduos, né? E aí eu vim trabalhar com a permanência, como que os sujeitos se constituem no processo de permanência, o processo de individuação e as experiências sociais. Então, aí eu mudo de referencial, vou trabalhar com a sociologia da ação de Alain Torrane, né? E dos desdobramentos feitos por François Dubé e Danilo Matticelli, né? François Dubé vai trabalhar com as experiências sociais dos sujeitos, que também, de certa forma, vão forjando esses sujeitos, e o Danilo Matticelli vai trabalhar com um processo de individuação, como que esses sujeitos vão se constituir nas estruturas sociais. E é apaixonante, sabe? Eu estou, assim, apaixonada, pronta para casar. Muito bom, muito maravilhoso, sabe? Está sendo uma imersão, assim, incrível, Dorival. Bacana demais. É isso, mais ou menos isso. Não, excelente, Joaquim, excelente. Então, pelo que você está falando, não houve necessariamente uma continuidade do objeto, mas a pesquisa de doutorado nasceu, de certa forma, já das próprias inquietações do mestrado. Sim. Essas inquietações com relação ao processo de permanência, né? E aí também, só para que eu não me esqueça, a experiência de iniciação científica foi muito importante, né? Eu penso que a iniciação científica, na formação nossa de professores na universidade, ela é muito importante. Então, eu participei de 2 processos seletivos da iniciação científica, e nessa iniciação científica que eu fiz com os alunos do Campus 12 da UNEB, que era sobre avaliação da aprendizagem, aparecia novamente as questões da permanência, né? Eram muitas queixas que apareciam. Então, esse trabalho da avaliação da aprendizagem, do ensino superior, as representações sociais dos jovens do ensino superior aqui no Campus 12, também foi dando mais munição para que a gente pudesse pensar um objeto de estudo no doutorado voltado para as questões da permanência. Então, a iniciação científica foi muito interessante. Foram 2 anos de iniciação científica voltado para a avaliação da aprendizagem. E aí, no doutorado, a gente vai trabalhar com essas políticas públicas de inclusão e como que esses alunos vão avaliando essas políticas de inclusão. Então, estamos falando efetivamente de quê? Das ações afirmativas, das formas de ingresso, do processo de assistência estudantil, como que essa assistência estudantil vai sendo forjada de modo a garantir uma permanência qualificada, uma permanência de sucesso, inclusive para os cotistas, né? Então, isso é muito importante. Eu acredito que nós já avançamos bastante, mas temos ainda muita coisa ainda para pensar sobre isso. E como?
Por isso que já fica o convite aqui para quando você defender o doutorado, a gente já fazer uma próxima entrevista, né? Agora falando sobre a sua tese. Tá bom? Show. Então, Faustinho, prosseguindo, enfim, gente, de vez em quando vai sair Faustinho aqui, porque assim, a gente é amigo, né? Então às vezes a gente tira um pouco da formalidade de lado, né? Mas então, prosseguindo, o que são exatamente, fala um pouquinho pra gente sobre o que seriam exatamente essas novas tecnologias de informação, comunicação e expressão. Interessante, né? Nós fizemos um estudo, né, no mestrado, e aí, assim, eu tenho dois autores, assim, bem interessantes, que é a Vani Moreira Kensky, que é esse livro aqui muito legal, né? Muito bacana, né? Então, o livro, para mim, é um livro referência. Eu acho que discute a questão das tecnologias educacionais de uma maneira muito lúcida, sem nenhuma apologia à tecnologia, desdobrando conceitos, né, que uma série de outros autores vem trabalhando, né? E coloca realmente, pauta mesmo a questão da linguagem digital. Então, isso é muito importante. A gente vai ter também o Manuel Morin, que é um professor da USP, salvo me engano, acho que é da USP, não lembro direito, mas ele tem um trabalho muito legal, né, sobre as tecnologias de informação e comunicação, e ele já trabalha com a categoria mediação, né, então é bem legal, né, então a gente vai ter esses autores, a gente vai ter as provocações que o Nicolas Negro Ponte vem fazendo lá, desde quando ele fez aquele livro, o compilado de um livro dele sobre as novas linguagens. Depois a gente passa pelo Pierre Levy, que é quem realmente consegue fazer um dossiê sobre a cibercultura, né? E aí é uma série de conceitos a aparecer. Mas aí tudo isso vira uma overdose de interações, né? A gente vai ter aqui na Bahia o André Lemos, da UFBA, que vai trabalhar também com tecnologia. Então, você vai ter a galera no Brasil, de pesquisadores, inclusive da UERJ, que é a professora Edmeia Santos, e o professor, me passou aqui o nome dela, o esposo dela, me esqueci aqui, mas é o esposo dela que vai trabalhar também com tecnologias. E aí tem uma série de discussões. Agora, esse conceito emitisse novas tecnologias de informação e comunicação, a Kensky, ela fala que não é tão novo assim, né? Não é tão novo porque existe um processo de interface. O professor Gilberto Lacerda, ele amplia um pouco esse conceito, né? Por que ele coloca expressão, né? Porque além da gente informar e comunicar, o processo de expressão individual, né? Que é o sujeito da rede, com todas as possibilidades de ser quem ele quiser, conversar com quem ele quiser, inserir quem ele quiser, de ser o avatar que ele quiser. Então, é uma potência muito grande esse processo de interação, esse processo de construção dessa cultura tecnológica, né? Que aí o ciberespaço vai ter muitas ferramentas, a gente começa lá com o Orkut, depois vem aquelas mensagens, né? E hoje a gente está aqui conversando em outras plataformas. Então, esse processo de transformação e de interface, de som, imagem, texto, né? Dá uma força muito grande para a linguagem hipertextual, né? Que é essa capacidade que a gente vai ter de comunicar, de expressar, de informar numa outra linguagem, que é o hipertexto, né? E o hipertexto é fenomenal, porque você entra num site e você vai incursionando para onde você quiser. É você que é o senhor do seu destino quando você entra em um site e ele vai te levando para tantos outros lugares, né? Então, o professor Gilberto dizia o seguinte, esse processo de comunicação e de expressão que as novas tecnologias traz, ele amplia a potência do sujeito poder ser, estar no mundo. E é verdade. Né? Você está em rede, né? Uma rede que tem mil e uma possibilidades. Então, esse tema a gente trouxe por essa questão de que não era só novas tecnologias, eram novas tecnologias que permitiam você comunicar, expressar, sobretudo na perspectiva individual, né? Então, na linguagem síncrona e assíncrona, você poderia estar realizando as interatividades, né? Uhum. E nós estamos aqui agora interagindo, né?
Perfeito, maravilha. Acho que deu para ter uma ideia bem interessante, e, enfim, o potencial pedagógico também, né, dessas tecnologias e como que isso, enfim, contribui, né, na formação do sujeito. Bem interessante, pastor. Eu não, enfim, gente, vocês sabem, já te passando novamente a palavra, eu não sou uma pessoa da área de educação, né? Então, para mim, ler a dissertação da Fausta foi muito instigante, porque assim, você fica com vontade, né, de ir mais aí a fazer novas leituras nessa área de educação, assim, tal, que é fascinante, né, e que é fundamental. Todo professor, na verdade, deveria acessar isso, né? Pois é, não é, na verdade, novas tecnologias educacionais, ela não é só da educação, né? Eu acho até que, de alguma forma, essas educacionais, ela retirou, por exemplo, quando nós estamos falando de fazer o uso do computador, de todas as possibilidades que o ciberespaço nos dá para poder comunicar, expressar, estudar, aprender, se colocar, se projetar, se reinventar na rede, nós não estamos falando de educação. Nós estamos falando de uma linguagem. E essa linguagem, ela alcança todas as áreas. Todas as áreas. Então, existe o processo de adequação de como cada área vai lidar com essas tecnologias. No seu curso de Direito, você usa as tecnologias para outros fins que não no ensino fundamental. Talvez no ensino fundamental vai utilizar para fazer o letramento digital, a inserção do sujeito, você vai ensinar o menino a ter o e-mail, a ter o espaço, explicar sobre ele, sobre a importância dele ter uma conduta ética na rede, dele saber o que ele compartilha, dele saber os grupos que ele integra, dele ficar atento que essa rede ela não é tão maravilhosa, né? Ela tem também um lado muito complicado. Então, na educação infantil, você vai ter esse menino que vai se alfabetizando, que já chega na escola quase alfabetizado digitalmente, analfabeto da linguagem escrita, mas alfabetizado digitalmente, porque ele já pega o celular, ele já fala, ele já usa todas os aplicativos com uma competência muito grande, uma competência tecnológica. Então, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, as tecnologias, ela vai ter uma função, ela vai ter uma adequação, ela vai ter um objetivo, e quando você vem para o ensino superior, para a formação, e aí muita gente chega no ensino superior sem o letramento digital necessário. O que é letramento digital? É eu dar condição ao sujeito de se comunicar, de se expressar e realizar a sua autonomia usando essa linguagem. Então, por exemplo, só eu citando um exemplo aqui. Hoje, para uma associação de trabalhadores, de catadores, ter acesso ao edital, eles precisam ter o e-mail, eles precisam saber tirar o certidão da Receita Federal, eles precisam saber utilizar todos os aplicativos, né? Então, esse letramento é importante para o exercício da cidadania. Então, na educação básica, você vai ter tecnologias de informação e comunicação como uma função social, né? Quando você chega no ensino superior, você dá continuidade. Então, para você, por exemplo, as tecnologias para o trabalho de investigação tem uma função importantíssima, né? Como que faz isso? Como que essa tecnologia potencializa você adquirir dados para concluir a investigação? O CSI está aí, né? O CSI está aí, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de tecnologias educacionais, ou achar que tecnologias é lá na educação. Não! Essa linguagem são para todas as áreas. Imagine a física usando todas as possibilidades de simulação. Imagine a biologia usando todas as possibilidades de simulação da genética, do genoma, enfim, de todas essas questões. Então, eu penso que ainda existe esse mito de que a tecnologias da educação não é isso, até porque quem faz um curso de bacharel ou quem faz um curso de licenciatura, né, está fazendo uma graduação, né? Então eu acho que isso tem um pouco de mito em cima disso, né? Então às vezes a gente tem alunos que terminam a graduação e ele não sabe utilizar. Só para fechar essa questão, eu vi uma reportagem recentemente sobre os engenheiros, né?
E aí, mostrando o mercado de trabalho para o engenheiro. Só que tem um problema. A maioria dos engenheiros que concluíram o curso, ele não trabalha com as tecnologias. Ou seja, ele não trabalha com a simulação, ele não sabe usar os softwares que tem todo o processo de simulação. Então, esse profissional vai ter que voltar para ele poder ter conhecimento. Então, o que eu estou dizendo é urgente e necessário que em todas as graduações você utilize todas as tecnologias para potencializar a atuação daquele profissional. Perfeito, Fausto. Acho que isso, na verdade, já até começa a responder uma próxima pergunta, que é: qual o potencial, né, dessas novas tecnologias, para utilizar o termo, né, na promoção da inclusão educacional de jovens e de adultos, né? E aí você já aproveita e pode falar um pouquinho para a gente sobre o que vem a ser efetivamente esse EJA, né, hoje, que é a educação de jovens e adultos. Então, eu penso que a educação de jovens... E por que eu fui para... Tinha lá ensino médio regular e tinha ensino de jovens e adultos. Gente... É essencial que um adulto que entra na escola entre em contato com a linguagem digital. Por quê? Primeiro, porque ele já tem uma bagagem. Ele está no mercado de trabalho, a maioria tem família, às vezes são jovens trabalhadores. E aí esse sujeito vai para a escola, fica lá 2 anos ou 3, fazendo o ensino médio, por exemplo, que foi o meu sujeito, meu público, e ele sai de lá sem saber fazer um e-mail, sem saber lidar com o aplicativo, sem saber fazer uso dessas linguagens para potencializar o seu trabalho, para qualificar o seu trabalho, para ampliar suas competências e sua autonomia e exercer a sua cidadania. Então, é essencial, mas a escola, aí nós temos que admitir que a escola, ela não acompanhou isso. Né? Tanto é que os laboratórios das escolas, quase todos, não estão funcionando. E não estão funcionando por duplas possibilidades. Ou porque, às vezes, a gestão tem medo dos alunos quebrar, né? Ou porque não há uma política pública de internet banda larga. Na escola que eu trabalho, por exemplo, tem mais de 30 computadores. Mas a internet, se você coloca todo mundo utilizando um computador, não funciona, porque 10 gigas... Então, eu entendo que essa política de banda larga para as escolas uma situação, é uma tragédia. Por quê? Porque os meninos da zona rural não têm acesso, os jovens e adultos que estudam, eles não têm acesso. Então, a escola ela não consegue elevar as competências tecnológicas, digital, de acesso desse jovem adulto. Então, significa o que hoje? Que um jovem adulto que ficou 2 anos na escola e que ele não teve acesso, não conseguiu um letramento digital para ele exercer sua cidadania, ele sai realmente no prejuízo. Né? E aí nós estamos vendo agora, com a pandemia, o boom e o crack que deu. Porque quem precisa do benefício não sabe utilizar. Então, era meu filho que entrou lá no site, que baixou a cara, era uma segunda ou uma terceira pessoa. As pessoas não tinham isso. E alguns com processo de escolarização. Isso é lamentável, isso é trágico. Eu fico assim, Dorival, perguntando... E aí a escola, ela mesma fabrica a exclusão, porque ela não dá acesso, ela não forma, o Estado não tem banda larga, então é muito complicado. Essa é uma política extremamente necessária. E deixa eu te falar uma coisa, tem muito analfabeto no Brasil, é muita gente que não sabe ler e escrever numa faixa etária extremamente útil, 40 anos, 50 anos, pessoas analfabetas. Então a educação de jovens e adultos, ela vai crescer. Né? Porque como a maioria dos brasileiros são pobres, então ele tem que sair, terminou o ensino médio, ele tem que sair para trabalhar. Ou às vezes terminou o ensino fundamental, ele precisa trabalhar. E quando ele volta para concluir por exigência do mercado. E aí ele não tem isso que a escola deveria dar para ele, né?
Então, a gente vê que há uma negligência do sistema educacional que vai excluindo esse sujeito cada vez mais. Né? Então, esse menino tinha que ser, esse jovem adulto de 18 a 30 anos, ou de 30 a 50, 50 a 60, ele tinha que entrar na escola e durante esses 3 anos para concluir o ensino médio ou o ensino fundamental, ele tinha que aprender a fazer uso da linguagem digital. Né? Sim, de fato. E tem, enfim, uma série de desdobramentos nesse sentido, né? Até uma busca por um direito mesmo, né, efetivo de acesso a essa banda larga, como você bem colocou. Tornar o acesso à internet um direito humano fundamental, né? Acho que isso me parece ser uma briga, uma disputa, né? Uma discussão muito interessante, e até também, enfim, por conta de todo esse contexto, mesmo antes da pandemia, mas agora a pandemia potencializou essa questão, que é a dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, né? Então, a internet e as tecnologias, né, de forma geral, acaba sendo também um espaço, uma forma e ferramentas também disponíveis, né, que a pessoa pode utilizar para, enfim, tentar ali ganhar a vida, né? Então, se ela não tem esse letramento digital, como é que vai fazer, né? Não vai. Então, é bem interessante essa questão. Acho que tem um campo de disputa aí muito grande a ser feito, que me parece fundamental e urgente, né? Tá cortando um pouquinho, Dorival. Cortou um pouquinho. Cortou? Agora voltou? Parou, travou. Eita. Oi. Você tá travando um pouquinho, viu? Tá. Deixa eu ver se agora melhorou. Tá bom. Ótimo. Sim. Agora melhorou? Sim, yes. Beleza. Obrigado. Então é isso. Eu estou falando que esse é um campo de disputa interessante, né? Por conta desses desdobramentos. Né? Excelente. Prosseguindo, Fausta, acho que você já até também, de certa forma, falou sobre isso, mas eu queria ouvir mais um pouco a respeito da metodologia especificamente, então vou perguntar. Quais foram, né, os seus marcos teóricos na dissertação e a metodologia utilizada na pesquisa, né? E aí você até pode complementar. Ok. Então, né, no nosso processo de pesquisa, nós nos aproximamos... Você está me ouvindo? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Então, nós trabalhamos, nesse grupo de pesquisa do Transiarte, nós estudamos muita pesquisação, né? Mas o mestrado, o tempo dele é muito curto para você fazer a pesquisação. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa participante. Eu entrei no grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da UNB e comecei a participar do grupo. Esse grupo tinha um projeto chamado Proeja Transiarte em Ceilândia, né? E aí eles tinham uma oficina, toda semana a gente ia nessa oficina, eu me integrei ao grupo, né? Comecei a fazer parte do grupo, né? E fui observando e comecei realmente a elaborar o meu projeto de mestrado por ali, né? Refazer meu projeto de mestrado. E avançando um pouco mais, nós, nesse trabalho de pesquisa, nós fizemos uma revisão sobre a abordagem das tecnologias na educação, né? Então, nós estudamos o Pierre Levy, a Fantini, nós estudamos a Kensky, a galera toda que vai discutir tecnologias de informação no Brasil, e estudamos também a discussão de Pierre Levy, né, que é o francês, o sociólogo e filósofo francês, que faz esse trabalho sobre o impacto dessa nova linguagem, né, um dossiê que ele fez para a ONU, naquela obra chamada Cibercultura. Então, nós trabalhamos com esse referencial. Trabalhamos com outro referencial, que foi as políticas públicas, né, de educação, para a educação de jovens e adultos, né? E quando a gente visita essas políticas públicas, a gente vai vendo que dentro do próprio sistema educacional brasileiro existe uma prática de exclusão, né, que o Luiz Carlos de Freitas chama de exclusão adiada, né? Então, o sujeito fica até ele sair. Né? Então, ele é reprovado, um dia é reprovado, o outro reprovado, até ele sair, né? Então, nós trabalhamos com as políticas públicas de educação, para a educação de jovens e adultos, foi bem legal,
Discutimos também as discussões sobre as representações sociais, e aí nós fomos atrás mesmo de como é que esses jovens eles se sentiam incluídos ou não, né? Tanto dentro do projeto, se o projeto fazia com que eles se sentissem incluídos, ou não, né? E o projeto, ele dá essa condição ao aluno de participar, de criar, de montar um roteiro, fazer um vídeo, ver o trabalho dele na tela montado, né? Então, essa atividade que a gente fazia, eles aprendiam. Então, você tinha pessoas de 19 anos, pessoas de 40 anos, que é encontro geracional. Então, você tinha aqueles alunos que não sabiam lidar com tecnologia, e você tinha os jovens, né, de 19, 20, que já sabiam. Então, era aquele encontro mesmo de interagir. Então, um tirava foto, o outro gravava, o outro baixava, fazia o roteiro. Trabalho muito bom, baseado em quê? Nas experiências que são saberes daqueles sujeitos. Foi muito legal, porque eles conseguiram fazer fotomontagem, conseguiram fazer vídeos muito interessantes, inclusive que está postado no site do Proeja Transiarte, né? Ver se está aqui, se não estiver aqui, depois eu disponibilizo aqui para você. Então, isso é muito legal. Então, eu fui atrás das representações, como que eles... será que eles se sentiam incluídos, né? Nas atividades do Proeja, sim, eles se sentiam incluídos, mas na escola eles não se sentiam incluídos no cotidiano da escola, né? Seja porque eles eram reprovados em matemática, porque a escola não conseguia dialogar com os horários deles, porque eles trabalhavam muito, então às vezes perdiam uma disciplina, e tinha às vezes sempre recomeçar, né? Enfim, então assim, não tinha um diálogo, eles não se sentiam pertencentes àquela escola, né? E um laboratório de informática fechado, só abria nas atividades do Projeto Transiarte, que a Universidade de Brasília trabalhava lá. Então, assim, tinha essa questão. Então, foi muito interessante, porque muitos estudantes, no final, a gente perguntava, você consegue se sentir incluído nessas atividades? Nessas atividades eu consigo. Agora, na escola, a gente parece um estrangeiro, né? Na verdade, a escola era uma escola assim, do centro de Ceilândia, então, com muitos fatores e dimensões assim, um pouco complicadas, mas nós trabalhamos lá 1 ano e em 2 meses, foi muito bom, fomos muito bem acolhidos, então quero agradecer aqui a escola, e a gente fica preocupado, porque esse sujeito da educação de jovens adultos, ele precisa de formação, né? E às vezes ele não tem essa formação, então nós conseguimos realmente provar que ele é capaz, que o encontro geracional promove a aprendizagem, que essa experiência ela é importante na formação do sujeito e que precisa estar no currículo da educação de jovens adultos, entre outras coisas, né? Sim, perfeito. Esse projeto, ele continua, Fausta? Você sabe dizer, o Transiarte, ou não? Depois ele foi... Eu não sei, acho que não continua mais, porque na verdade tinha prazo, era 4 anos, acredito que não deve ter renovado, mas existe o site, né, que tem todos os trabalhos que foram feitos, fotomontagens, vídeos, muito interessante, assim, e tudo feito pelos alunos, montado, virtual e presencial, né? Existia uma interação presencial e existia uma atividade no âmbito virtual, né? Nós atuamos em 2 escolas, uma de educação profissional e outra de ensino regular, né? E aí fomos tentando fazer algumas coisas na possibilidade da escola alterar o currículo, de inserir esse tipo de experiência no currículo, né? Sim. E a escola inseriu? Não, quando eu terminei a pesquisa ainda não tinha inserido, porque o projeto ainda não tinha terminado, mas ainda eu não voltei para dar uma olhada, para pegar o currículo de lá, para ver direitinho, mas eu acredito que algumas mudanças devem ter sido feitas, sim. Até porque tem uma das pessoas que participava da pesquisa que ainda está lá trabalhando nessa escola, né, todos os professores. Ah, tá, entendi. Então, Fausta, retomando aqui, está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Estou. Vamos lá. O que mostraram os resultados da sua investigação? Né? E a gente pede que você aborde tanto o ponto de vista dos alunos, como também dos professores. Então, né, eu trabalhei com 10 sujeitos, foram 5 professores e 5 alunos. Por quê? Né? Porque era importante ouvir os sujeitos,
e nos sujeitos naquele processo de aprendizagem. Então, eram professores e alunos, não tinha como ouvir só um. Esses professores eram professores envolvidos no projeto, que participavam das oficinas, estavam entregados ao projeto da Universidade de Brasília, e os 5 estudantes participaram por adesão, né? Não é muito fácil essa coisa de você estar conseguindo mais gente. Então, eu consegui 5 sujeitos, foi muito interessante. E aí, o que mostra esses resultados, né? Por parte dos professores, todos eles consideraram a participação, a integração daquele tipo de oficina no currículo importante, e também conseguiram perceber como que os estudantes, nesse processo de interação, eles acabam acionando outros instrumentos de aprendizado, né? A gente acaba descobrindo muito aquele aluno, ele fala assim, não, eu vou fazer a foto, ele faz todas as fotos, outro corta, outro vai, então você vai descobrindo quais são os saberes que esse sujeito tem, né? Tem gente que toca, né? Tem gente que participa de uma associação, então é muito legal, porque dá a possibilidade desse estudante utilizar o conhecimento que ele tem para ele elaborar outros saberes. Então, isso foi uma coisa muito importante. Por outro lado, também, o professor percebeu a relevância que é você se apropriar mesmo das técnicas, de como fazer, de como baixar um vídeo, de como editar um vídeo, de como fazer a montagem, de como você usar o Movie Maker, de como você utilizar os aplicativos para você poder pensar outras estratégias de ensino, né? Então, nós tínhamos professor de matemática, tínhamos professor de geografia, tinha um professor de história, um de biologia, né? Então, assim, é muito importante, 2 professores de matemática, aliás, muito importante esse processo de redescoberta, porque o que acontece quando você entra na oficina do Transiarte? O professor, ele sai do centro, ele é apenas um mediador, ele não é o centro do conhecimento, né? Então, como mediador, ele coordena o trabalho, mas quem efetivamente pesquisa, monta, faz, são os alunos, e aí eles pegam fotografias, vídeo de outros lugares, de outros espaços, o roteiro é todo montado coletivamente, a história, o tema, né, que a gente vai trabalhar com os temas geradores a partir de Paulo Freire. Então, é muito legal, porque é uma interação que você consegue fazer virtual e presencial, né? Então, é muito legal. Você cria uma rede ali para você construir um vídeo, uma fotomontagem, uma animação, enfim, né? O objeto que você definir. Então, é muito legal, né? E tem mais. Às vezes, o professor aprende com aquele aluno que ele achava que não sabia nada. Então, tem menino que a hora que você fala assim, vamos montar... Aí você descobre que ele sabe baixar, cortar, editar, separar, tem informações interessantes, bancos de informação. Nossa, aí você descobre um outro aluno que às vezes a sua aula de matemática, né, não dá a possibilidade, né? Os alunos, por outro lado, eles é um espaço de escuta, né? Uma das coisas que eles mais gostaram é que eles eram ouvidos, né? Ou seja, para a gente pensar o vídeo, para a gente pensar a fotomontagem, para a gente pensar a mídia que a gente ia fazer, tinha que discutir com eles qual o tema, qual a relevância, qual a importância, eles iam pesquisar, então era um processo de escuta, eles mesmos iam apresentar, então é muito legal. Então isso está dentro dos pressupostos da metodologia de Paulo Freire, né, que é o ação, reflexão. Então cada vez que a gente fazia uma coisa, cada vez que a gente montava alguma coisa, fazia a edição, então a gente foi trabalhando com esses saberes, né, e é muito importante o professor se apropriar dessas tecnologias e de todas as possibilidades de produzir conhecimento com a linguagem hipertextual, digital, porque o aluno sente segurança, ele sabe que se ele não souber, o professor também está ali, ou o colega está ali. Então, isso foi muito interessante. E, claro, dá mais autonomia ao aluno, ele entrar no Google, ir lá, fazer o e-mail dele, ele mesmo fazer, você começa a trabalhar com essa coisa da autonomia, né? Então, ele não vai falar mais que ele não sabe, né? E mesmo se ele não souber, agora ele já sabe que ele pode perguntar a um colega, que ele pode ligar, que ele pode ir lá onde ele tem contato e pedir ajuda, ou ir lá mesmo no Google e olhar um tutorial. Então, isso é muito interessante, sabe? E penso que nesse processo de pesquisa-ação que a gente fez, que era muito interativa,
a gente estava nessa constante ação-reflexão, né? Então, quem era o tema? O tema era da realidade deles, né? O tema era da realidade deles, das necessidades deles. Por exemplo, mundo do trabalho era uma coisa que angustiava muito, então esse foi um tema muito legal, possibilidades, demandas, né? Enfim. Então, a própria orientação vocacional deles, você pode sair daqui e fazer um Enem, você pode sair daqui e fazer o concurso que você quiser, você é capaz, não é porque você fez educação de jovens adultos, que é uma educação de menor prestígio, né? Não é. Então, assim, toda essa desconstrução de um sujeito com uma formação menor, isso ficava claro, porque eles mostravam que eram capazes de muitas coisas, né? Sim, uhum. Perfeitamente, muito interessante, Fausta. Acho que isso já conecta bem com a próxima pergunta, que é qual o impacto do projeto Transarte na autoestima desses estudantes, né? Isso aí me parece fundamental. Pois é, como eu disse, eu acho que uma das competências que a educação precisa dar ao sujeito é a autonomia. Autonomia, criticidade, capacidade de tomar decisão, de discernimento, né? Dele saber entrar, dele ter possibilidade dele fazer um percurso com uma pesquisa, com um dado, com informação, dele procurar um emprego. Então, assim, você dá autonomia. Quando você dá autonomia, é claro que você eleva essa autoestima desse sujeito. Por quê? Porque ele se sente capaz de fazer. Ele não é só um sujeito que consome informação. Ele consome, ele interage, ele participa. Ele começa a se perceber como sujeito do conhecimento. Aquele que é capaz também de produzir conhecimento. E aí, quando você faz a fotomontagem, o vídeo, a animação, seja lá o que for, a fotomontagem, ele fala, eu criei isso. Então, são sujeitos co-criadores. Então, você tira ele do lugar de sujeito de uma pedagogia que repete para uma tal pedagogia que cria, né? Então, a gente sai... E aí, o Paulo Freire, nesse sentido, é maravilhoso se a gente conseguir fazer essa reflexão contextual, né? Então, eu entendo que a pedagogia do ação-reflexão é um sujeito que está no seu tempo presente, ele consegue refletir e ver-se no processo. Então, isso eleva a autoestima e muda o lugar desse sujeito no mundo. Eu sou um sujeito co-criador de realidades, né? Então, a realidade virtual, ela é real. Virtual é real. Ele não é, como dizer assim... Não está em tempo real, mas ela é real, né? Então, é um outro espaço, uma outra cultura. Por isso que a gente fala cultura tecnológica, porque a cultura tecnológica, ela não é um acessório, ela é parte de nossas vidas. Por isso, ela não é algo para você usar, ela é algo para você integrar, né? Então, isso que nós estamos fazendo, está sendo integrado na vida de muita gente que nunca fez uma videoconferência por conta da pandemia. Olha só, né? Então, não é algo que você usa e descarta, é algo que você integra. E quando você integra, você se apropria dessa cultura, né? Então, por isso que não é o uso de tecnologias, é a integração das tecnologias, todas as tecnologias, e aí eu acho que a educacional reduz muito, mas todas essas tecnologias possíveis, né? Seja a Web.4, enfim, não interessa, mas que você possa transitar com alta criticidade, com ética, que a questão ética nessa cultura tecnológica ela é muito importante, né? A gente fazer isso, enfim, e é isso. Entendi. Perfeito, muito interessante. Lá no final, nas suas conclusões, né, você resgata um pouco daquela ideia do inédito viável, né, do Paulo Freire. Então, eu pergunto assim, o que vem a ser, né, efetivamente, esse conceito freiriano e qual o papel, né, desse inédito viável na educação dos jovens e adultos? Né? Então, né, o inédito viável, ele se dá no momento em que você se aventa a novas experiências. Esse novo que se produz nessa nova experiência impacta as vidas dos sujeitos envolvidos, então é professores e alunos, e aí, claro, vai impactar também na escola, de modo que nós possamos acolher, de modo que o aluno possa se sentir a pertencer, de modo que o aluno reconheça a escola não só como um lugar que dá diploma, mas um lugar que agrega experiência,
né? Isso é fenomenal. Então, assim, se eu me sinto pertencer a uma instituição, eu me sinto vinculada a um coletivo que acrescenta, que agrega. É bom ir para a escola, não só porque tem merenda, não só porque eu vou ter um diploma, mas porque é um lugar onde eu consigo ser uma pessoa que os outros também valorizam e acreditam, e eu descubro com os outros. Então, eu aprendo coletivamente. Eu acho que essa questão do aprendizado coletivo, que o Pierre Levy fala de uma maneira muito interessante, que o Pierre Levy foi explorar esse conceito mais à frente, que são as experiências coletivas, né, que são as redes coletivas ou inteligências coletivas. Essa conexão que nós estabelecemos no virtual e no presencial, ela precisa servir para nós aprendermos outras formas de comunicar, de ser, de estar, de nos colocar, de nos integrarmos, político, social, cultural, intelectual, artisticamente. Então, esse novo inédito viável, ele tem que ser algo que impacta, né, como um elemento que agregou a criatividade para transformar o cotidiano dos sujeitos. Né? Então, o novo, ele só é novo se realmente você persegue algo de criativo que ali impacta. E o Transviar-se trabalha com a criatividade. A criatividade dos sujeitos, a criatividade e os saberes desses sujeitos. É por isso que é ação, reflexão, ação. Então, eu exploro o potencial criativo, eu exploro os saberes, né? Eu exploro a capacidade de diálogo desse sujeito e eu digo para ele que ele é capaz, que ele pode. Né? E que o que ele sabe não é menos do que o outro sabe. São lugares diferentes, porque são sujeitos que fizeram processos individuais em seu percurso escolar ou na sua vida pessoal. Né? Uhum. Perfeito, muito interessante. Muito interessante. Acho que tem mil e um desdobramentos nesse sentido, né? Mas, enfim, acho que isso é realmente fundamental. A pedagogia acho que vou repetir isso que a gente já falou. Que eu já falou no início da entrevista. Oi, tá me ouvindo? Oh, perfeitamente. Tá, maravilha. E essa necessidade de todo professor, todo docente, né, seja da rede básica ali, bem primário mesmo, até o doutorado. Pós-doutorado, que for, sabe? Porque esse olhar da pedagogia é realmente muito transformador, entendeu? Essa descentralização da figura do professor e tornando ali mais um mediador, um facilitador, né? Dando essa autonomia para o estudante, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente realmente precisa muito aprender isso. Sim. Maravilha. Paulo, quais são os estudantes que terão aos processos tradicionais de aprendizagem? Né? O que ele falou, que eles falaram para vocês no projeto a respeito dessa questão. Né? E aí eu já emendo com uma outra pergunta, que é possível, então, abandonarmos todos os métodos tradicionais e utilizarmos apenas essas novas tecnologias? O que você pensa a respeito disso? Não, aí é deslumbrar, né? Se deslumbrar. É por isso que eu falo que essa galera que a gente estudou um pouco é muito lúcida, porque não vai trabalhar com apologia, né? Se você diz assim, olha, a partir de agora vamos trabalhar essa tecnologia, você está jogando fora o quê? Um saber acumulado. Então, todo conhecimento, ele tem potencial. Então, você integra o seu saber tradicional, ou mais considerado tradicional, às possibilidades que essas tecnologias podem trazer, né? Porque ninguém sai do zero, ninguém é tábula rasa, correto? Então, você vai utilizando. Não é que você vai pegar uma metodologia nova para fazer uma coisa antiga. Até porque, quando nós estamos falando de novas tecnologias, né, nas práticas pedagógicas, na formação do sujeito, nós estamos falando de um outro paradigma. Então, se nós temos uma pedagogia tradicional que passa o conteúdo para o aluno repetir numa prova, num teste, né, a pedagogia da transmissão, ela faz isso. Você estuda, repete a mesma coisa. E há professores que, se você não disser igualzinho está no livro,
ele não considera a resposta, né? Então, assim, essa pedagogia da transmissão, ela tem uma história, ela tem uma contribuição, porque ela nasce, vem de um contexto, enfim, mas ela não pode ser só isso. A transmissão do conhecimento, ela é importante. Agora, quando nós vamos falar desse novo paradigma da interatividade, da comunicação e da expressão numa linguagem hipertextual, eu estou falando de um outro paradigma, de um paradigma em que os sujeitos não são repetidores de conhecimento, eles são co-criadores de conhecimento. Então, eu estou falando de um sujeito que pensa, que cria, que tem um avatar, que tem rede social, que atua, que tem um poder de circulação na cybercultura, né? Na cybercultura, ele pode fazer parte de uma associação, pode fazer parte de uma ONG, o que ele quiser na rede. Então, é um sujeito de múltiplas possibilidades. Então, eu não estou falando de um sujeito que repete, eu estou falando de um sujeito que cria. Voltando para aqui para a sala de aula, para qualquer que seja o curso, se eu li o texto do Manuel Boran, né? Ou se eu li o texto do Gilberto Lacerda, Virtualizando a Escola, né? Ok, eu li o texto, mas eu não vou repetir o que o Gilberto diz. Eu vou criar algo a partir disso aqui. O que eu consigo criar a partir disso aqui? Vou pedir meu aluno para ler o livro e fazer uma pergunta. O que é virtualizar a escola? O que é isso? O que é aquilo? Não, a gente faz isso no debate. Depois que a gente estudou, fez o debate, bom, a partir disso aqui eu crio o quê? Eu faço o quê com isso aqui? O que isso aqui me permite criar? Quais foram as coisas que a partir daqui eu consigo transformar, eu consigo fazer? E esse é um paradigma muito difícil, né? Porque nós estamos acostumados a repetir. E as tecnologias dizem que a gente pode criar. Né? Então, tem gente que faz um teatro, tem gente que faz uma animação, tem gente que consegue passar esse conteúdo aqui de uma maneira tão gostosa, faz uma animação infantil, faz o que eu crio a partir disso aqui. E isso é o paradigma. Não basta eu repetir, porque eu já li o livro. Se eu sou professor, eu já li o livro, já sei o que o livro diz. Eu posso fazer um debate na sala para saber o nível de apreensão conceitual do livro. Posso fazer um debate muito bom. Posso fazer um trabalho escrito para saber como está o nível de apreensão conceitual? Posso, não tem nenhum problema, eu posso. Mas eu preciso ir além disso. Então, não pode ser só uma prova, só um teste. Eu preciso entrar na dimensão da criatividade. O que vocês criam? Eu quero que vocês criem algo a partir disso aqui. E esse é um desafio, inclusive para nós, professores, que estamos acostumados a ler e retransmitir. Né? Olha aí o novo paradigma, né? Então, nós estamos, que é o paradigma que o Edgar Morin fala, que é o paradigma da complexidade, das N verdades. São muitas verdades, são muitas incertezas e muitas formas de você produzir o conhecimento. E é isso que as tecnologias chamam a gente para fazer. Como produzir? Não só repetir. Eu não estou dizendo que apropriar os conteúdos não é importante. Eu acredito que ninguém consegue falar de conjunções, de subordinadas, né? Condições subordinadas, que é da língua portuguesa coordenada, se você não se apropria disso, né? Então, você precisa se apropriar. Mas não é, tá, a partir do momento que eu me apropriei das subordinadas e coordenadas, como que eu uso isso no texto? Como que eu vou jogar as subordinadas para deixar meu texto alto? Ou as coordenadas para deixar meu texto leve? Enfim, então, essa é a provocação grande. E que aí eu digo para você, não é da pedagogia, é de todas, são de todas as áreas. O desafio é para todas as áreas do conhecimento, inclusive as ciências da natureza. Ah, isso é da pedagogia, mas a pedagogia está em todos os níveis de formação, porque o professor do bacharelado é um professor, ele está no magistério, ele precisa saber de ações pedagógicas. Então, a didática não é um problema da pedagogia, a didática é um problema de todas as áreas do conhecimento, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito, Fausto. Essa sua visão essa sua visão de integração, né, de complexidade é muito interessante, né? De fato, eu acho que, enfim, é isso. Tem um longo caminho aí pela frente, porque isso, enfim, ainda que a gente, pelo menos a minha visão, tá por fora, eu não sou pedagogo e talvez eu esteja ainda preso a um certo passado, né? Mas o que me parece é que a gente ainda está razoavelmente amarrado em certas concepções, né, mais tradicionais, um paradigma, enfim, mais tradicional, para utilizar o seu termo, né? E aí tem uma disputa, né, que está se dando, e que eu acho que precisa ser radicalizada, precisa ser
aprofundada, que é também trazer essa dimensão produtiva, né? Trazer essa dimensão criativa criativa, né? De você, enfim, estimular essas produções, né? Estimular um trabalho ali ativo do sujeito de conhecimento, né? E não ele como sendo algo passivo e apenas recebedor ali, né, de um determinado conteúdo. Isso é muito interessante e, enfim, muda radicalmente o processo, né? E que é aquilo que você falou, não é para jogar fora o anterior, mas se utilizar dele para fazer um além, né? Se utilizar dele para evoluir. Enfim, essa palavra é um pouco complicada, mas enfim, você está entendendo, né? Para produzir um além, algo a mais, né? Isso é... Por exemplo, na sua área, né? Você é da área de direito, né? Então tá. Então, digamos que você estuda 2 casos, né? Ok, você fez o estudo dos casos, fez análise e tal, e aí você pegou um autor da literatura para comparar. Ok, tudo bem, você leu, entendeu os conceitos, fez o debate daqueles 2 casos, tá bom. Agora me dê uma solução que agrega todos os pontos positivos dos 2 casos. Eu estou botando você para criar. Eu estou colocando você no desafio de não só fazer análise dos casos, que o estudo de casos é uma metodologia maravilhosa em todas as áreas, não só na área de medicina, que a medicina trabalha muito mais, na área de saúde, e aí eu acho fantástico, e acho que as licenciaturas precisavam trabalhar com os estudos de casos, né, os casos, assim, fenomenais. E aí, assim, quando o professor coloca você para fazer o estudo de 2 casos, fazer uma comparação, pegar tudo que é de positivo e você criar uma outra solução, então ele está obrigando você a pensar e você criar outros contextos, outras realidades, né? Então, digamos agora, agora você vai me construir um novo caso onde você possa utilizar todas as estratégias positivas que os advogados, que os juristas naqueles 2 casos lançaram, né? E aí pode surgir um axioma, ou seja, algo que não estava previsto nem num caso nem do outro. Olha que coisa boa. Né? Que o grande X da questão são os axiomas, ou seja, o que não estava previsto no número 1, o que estava previsto no número 2, que apareceu aqui no número 3, quando eu criei, né? Então é fantástico, eu acredito que ainda falta muito a gente falar um pouco mais sobre isso. Acho que a discussão sobre tecnologia foi um pouco morna, né? Ainda está um pouco morna, mas eu acredito que é muito importante. Uhum. Não, e agora com a pandemia, não sei qual é exatamente a sua visão, até fugindo aqui um pouco do roteiro, mas enfim, acho que não tem problema, me parece que isso vai ser, assim, uma questão central no debate, né? Pelo próprio contexto em si, né? Nos forçou a direcionar o olhar para essa questão, e a gente precisa apresentar algum nível de resposta para a sociedade. A gente está falando profissionais da educação de forma geral, né? A escola, enfim, as instituições ligadas a essa dimensão da educação, né? Então, querendo ou não, a questão está na mesa, né? E a gente precisa lidar com ela, né? Então, Dorival, quando eu via, acompanhando as matérias, aquelas pessoas na fila da Caixa Econômica, filas que dobravam, só para tirar um esclarecimento, só fazer... Você não via criança, você não via lá jovem de 20 anos, você só via as pessoas mais velhas. Eu não sei mexer, eu não sei baixar o Caixa Tem, eu não sei fazer, meu filho tentou fazer. E aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa, olha os jovens e adultos aí excluídos das tecnologias, excluídos do letramento digital. Então, assim, eu fiquei assim, eu não dei conta de escrever nada, eu queria muito escrever, mas eu tô fazendo outra coisa aqui, mas eu confesso a vocês que toda vez que eu vi uma matéria, eu falava, lá, é isso que eu estava falando em 2009, era disso que eu estava falando em 2009, o letramento digital na perspectiva, e aí quando eu falo letramento digital, estou falando da professora Maria Elisa Ribeiro, o pessoal da FMG, que trabalha muito com esse conceito de letramento digital, inclusive tem um site lá que dá todo o conceito sobre letramento digital, eu acho importantíssimo, né? E elas vão falar isso na educação básica, lá nos meninos pequenininhos, enfim. Mas quando eu vi aquelas filas dobrando e às vezes a pessoa ficava ali 10 horas, 3 horas, 5 horas, só para ter uma informação que talvez ele mesmo poderia fazer, né? Então, assim, outros que se aventavam a ir para lá não precisava ir. Cara, eu falei assim, é isso aí, tudo jovens e é tudo adultos, nem jovens, tudo adulto, porque muitos passaram pela escola e não deram conta, e a escola não teve condição de fazer essa formação, né? Então, assim, é uma tragédia social, isso aí não resta dúvida, né? Sim,
Sim, perfeito, perfeito. Ah, e é uma questão assim, também muito interessante. Eu acho que o tema aqui tem vários desdobramentos possíveis, né? E que todos são realmente muito relevantes. É, Fausto, enfim, a gente já até começou a falar um pouquinho sobre isso também, mas enfim, vamos fazer a pergunta, né? Agora, em tempos de pandemia, aproveitando que a gente já estava, né, falando sobre esse Uhum, assunto, você vê esse uso quase que forçado de tecnologias para o oferecimento de aulas online, né? Então, aqui agora a gente está especificando um pouco mais a questão, né? E aí, como pedagoga, quais são os pontos positivos e negativos dessa, abre aspas, adoção forçada, né, dessas tecnologias para o oferecimento de aulas online? O que você pensa sobre isso, ou está pensando? Enfim? Essa é uma discussão. É Marco Silva, agora eu me lembrei o marido da professora Edmeia Santos, da UERJ, né? É o professor Marco Silva, trabalhou muito com a educação à distância. Então, nós vamos. Eu diria que nós perdemos muito, né? Nós da educação, né? E nós da educação são todos nós que trabalhamos na formação de sujeitos, seja licenciatura, seja bacharelado, na medida em que a própria lei brasileira ela foi colocando a importância de, nas graduações, você inserir um percentual de 20% de atividade semipresencial, né? Talvez eu esteja equivocada, mas eu penso que as universidades públicas, elas resistiram um pouco, né? Um pouco com relação a inserir essa carga horária, 20% de uma carga horária. Então, por exemplo, digamos que sua carga horária chega a 3.200, né? Então, se você coloca 20%, vai dar 640 horas, não é isso? Do seu currículo todo durante 5 anos. Então, eu acredito que houve uma resistência da gente ampliar a potência dessa atividade e também fazer um percurso de formação mais qualificada. Há várias instituições que trabalham com cursos muito bons, inclusive eu fiz pela UFBA, curso semipresencial muito bom, fiz pela Universidade de Brasília, mas eu penso que houve aí uma resistência com relação à EAD, né? A EAD na rede privada realmente tem muito a desejar, como também tem instituições boas, mas de um modo geral, a qualidade da EAD na rede privada, ela é muito voltada para o comércio, né? Comércio, muito mais do que realmente formação. É lamentável, né? Porque a educação à distância cresceu vertiginosamente no país. É assombrosa a quantidade de instituições que hoje tem educação à distância, e aí é uma educação que não tem, uma formação em ensino superior que não tem pesquisa, que às vezes não tem extensão, que é só o ensino mesmo. Infelizmente, a lei nossa brasileira permite isso, lamentavelmente. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu penso que se nós tivéssemos trabalhado, nós da educação pública, tivéssemos investido mais nessa possibilidade de utilizar essa carga horária dos 20% dos currículos, eu tenho certeza que nós teríamos avançado um pouco mais nas propostas didáticas, dos modelos, ou seja, do boneco pedagógico dos cursos de AD, ou todas as possibilidades de AD. Então, acho que nós resistimos, né? Inclusive, professores da universidade que nunca utilizou e que agora tem que passar por uma capacitação para fazer isso. Acho que foi um equívoco nosso. Não estou dizendo que a EAD da rede privada é toda ruim, mas existe realmente muita coisa sem qualidade. E nós da rede pública temos muitas coisas boas, mas não ousamos, né? Não ousamos nem usar os 20%. Agora, me parece que a legislação está colocando aí até 40% você pode fazer com atividades semipresenciais. O que são atividades semipresenciais? São aquelas que você faz alguma parte, um X presencial e um X no espaço virtual, né? Eu, particularmente, não tenho nada contra a educação à distância, acho que ela é extremamente importante. Quando você pensa que um menino do Acre, quando você pensa um menino do Amapá, do Macapá, que ele talvez nunca vai ter chance de estudar na universidade onde eu estou fazendo meu doutorado, por exemplo, que é o UFMG, e então eu acho que o nosso país é de dimensões continentais. A educação à distância, ela realmente diminui as fronteiras
de acesso de quem é mais pobre. Então, nós estamos na região norte, nordeste e a centro-oeste, que são aquelas que têm menor quantidade de pessoas com escolarização de nível superior. Então, penso que a EAD é uma política pública interessante. Agora, defendo a EAD com qualidade, com rigor, né, como deve ser, com todas as suas potencialidades. Eu fico cortada quando eu vejo que um menino lá do Acre jamais vai poder estudar ou fazer um curso na universidade, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Se a gente melhorar e der possibilidades para o aluno ele fazer tudo presencial ou fazer semipresencial, eu acho que a gente vai avançar nesse processo de inclusão educacional pelo ensino superior. E aí a gente tem uma tragédia muito grande. A quantidade de pessoas que conseguem concluir o ensino superior do Brasil não chega a 16%. Isso é muito, muito complicado. A quantidade de pessoas, Dorival, que não conseguem concluir o ensino fundamental das séries iniciais, dos anos finais, chega a 47% a 48%. A quantidade de pessoas no Brasil que não concluem o ensino médio chega a 48%. Então, nós temos uma saída do ensino superior muito pequena. Né, muito pequeno. Então, é muito grave essa coisa da gente não pautar a questão do acesso às cotas, às ações afirmativas, é algo importante que surgiu em 2003, 2002 na UERJ, depois na UNEB, são as estaduais que vão fazer esse movimento, que eu acho bacana, eu acho que as cotas, elas precisam realmente reparar, mas elas precisam acolher esse aluno e dar condição a ele realmente concluir o curso. E penso que essa quantidade de bolsas que existe na rede privada é muito complicado. Eu acho que ampliar o acesso ao ensino superior é ampliar as vagas na rede pública, onde você tem ensino, pesquisa e extensão, e não apenas o ensino. Então, acho muito preocupante, nós temos alguns gargalos aí, muito complicado. E penso que a educação à distância, pensada num boneco didático, num boneco pedagógico, na percepção pedagógica, que vai ao encontro de uma pedagogia que valoriza todos os saberes e potencializa a capacidade do sujeito criar, ser, estar, comunicar no mundo, acredito que é um caminho muito importante. Não é você utilizar essa rede ou ciberespaço para fazer o ensino tradicional, isso não é mudança. Né? Não é mudança, porque muita gente usa o PowerPoint para dar aquela aula, 1 mais 1, 2 mais... Não, isso não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Então, você tem que usar essa linguagem hipertextual, todas as ferramentas da cibercultura para você fazer o novo, né? Então, além do aluno se apropriar, o que eu posso criar a partir disso? Acho que é por aí, acho que a EAD, todas as experiências EAD que eu tive foi muito boa, eu aprendi muito demais. Entendi. Interessante, Fausto, interessante. Acho que, enfim, e só isso em si já daria um outro excelente vídeo, né? Então vou seguir o roteiro, que tem muito pano para manga. Vamos lá, amiga. Quais são, Fausto, que há, enfim, que você conseguiu perceber, assim, a respeito de limitações sobre o seu estudo, sobre a sua dissertação? Você conseguiu identificar, assim, algum ponto que você falou, nossa, isso aqui eu precisava melhorar, ou então, nossa, isso aqui poderia não ter sido feito assim, poderia ter sido feito assado? Como é que... Fala um pouquinho para gente. Pois é, eu penso que faltou eu fazer um levantamento de todos os estudantes da escola, para saber como que eles se sentiam incluídos, né? Ou não, eu acho que faltou isso, eu devia ter feito isso em todos os turnos, ter feito um questionário básico, para eu ver como que eles se sentiam incluídos ou não, né? E se essa questão da experiência com a informática ou com a linguagem digital era algo importante no seu trabalho, acho que isso faltou. Mas, ao mesmo tempo, a realidade que eu estava, o contexto que eu estava, era um contexto muito complicado, de uma série de fatores. Então, só para você ter uma ideia, eu só consegui fazer as entrevistas em intervalos. Eu tinha que ir à noite para a Ceilândia, eu tinha que pegar o intervalo, porque os meus sujeitos eram participantes, trabalhadores, né? Alguns mandaram algumas coisas, né? Então, não foi fácil eu conseguir a adesão dessas pessoas. Enfim, e também pela desconfiança, né? Então, eu tinha uma desconfiança, você quer o quê? Você quer saber o quê? Né? Então, assim, eu fui mesmo na adesão daqueles 5 professores. Os professores não foi complicado, mas os estudantes já foi bem mais complicado conseguir a adesão de 5 pessoas, né? Inclusive, alguns até
não compareceram para a entrevista, marcava, não ia, sabe? Mas, assim, eu precisava ter escutado mais os outros sujeitos. Eu acho que faltou um pouco dessa questão. Então, acho que poderia ter feito isso mais, né, com mais profundidade, né? E talvez ter desenvolvido algum capítulo sobre as tecnologias do mundo do trabalho. Acho que talvez eu deveria ter feito isso para o seu público, jovens e adultos, trabalhadores. Talvez eu pudesse ter feito isso, enfim. Mas aí, né? Enfim, é muita coisa. Exato, é muita coisa. E a gente muita coisa. Você pode ainda, enfim, se for o caso, né, eventualmente, enfim, fazer isso, trabalhar, né, numa outra pesquisa, criar um grupo, etc e tal, escrever artigos, né, então, enfim, acho que não está... descartada essa possibilidade, né? Exatamente. Perfeito, maravilha. E, Fausta, para a gente terminar, já agradecendo, enfim, infinitamente a sua disponibilidade neste dia, tá realmente muito interessante conversar com professoras, professores, enfim, acho que isso tem um ganho muito grande, sabe? Então, novamente agradeço. E aí pediria, então, que você fizesse as suas considerações finais, tanto a respeito, enfim, da nossa própria entrevista, quanto da sua própria pesquisa de dissertação, se quiser deixar algum recado assim, mais específico. E, enfim, a palavra está aberta para você aí fazer as suas... trazer as suas contribuições, enfim, de forma bem livre, tá? Então, né, eu quero agradecer assim, muito, muito, muito à Universidade de Brasília. Foi uma experiência maravilhosa. Agradecer ao professor Gilberto pela confiança, né, e o tanto que eu aprendi com o Gilberto Lacerda. Ele é uma pessoa fantástica, ele é uma pessoa fenomenal. Inclusive, agora acho que ele está concorrendo à reitoria lá, salvo me engano. E é um professor, assim, um orientador que te impulsiona, ele é apaixonado pelas coisas que ele faz, e ele é contagiante, então, assim, e dá uma liberdade para a gente muito grande de trabalhar. Então, isso eu acho que foi muito importante para eu conseguir fazer o meu trabalho, né? E também agradecer ao pessoal do Proeja Transiarte, Doris D, Remy Castione, Lúcio França, Maria Luísa, professora Maria Luísa, professor Renato Hilário. Eu tive a honra de estar com o professor Renato Hilário, que é um dos pesquisadores sobre a educação de jovens e adultos, né? Nessa experiência também eu tive a honra de estar com a professora Margarida Machado, uma mulher fascinante, maravilhosa, que é apaixonada pela educação de jovens e adultos. Então, a EJA, né, que fala ou EJA, né, mas não é o EJA, é a EJA, Educação de Jovens e Adultos. É uma modalidade de ensino maravilhosa e que precisa de políticas públicas de inclusão mesmo, porque as pessoas possam permanecer, porque as pessoas possam concluir seus estudos. Elas estão voltando porque elas acreditam na escola, né? Se elas não acreditassem na escola, elas não voltariam, mas elas acreditam na escola. Então, a gente precisa acolher esse sujeito, a gente precisa estimular, a gente precisa ter expectativa sobre esse sujeito. Porque uma escola que não tem expectativa sobre o sujeito, Dorival, ela mata, ela enterra as pessoas. Qualquer local que ninguém tem expectativa sobre você, ou que diz que você não vai para lugar nenhum, é muito complicado. A gente tem que chegar para esses jovens e adultos e para os adultos e dizer, olha, você está muito jovem, você só tem 40 anos, você pode reinventar a sua vida, pode fazer um curso online. Nós, professores da educação de jovens e adultos, nós temos que ser provocadores, estimuladores, criadores de ponte, descobrir quais são os sabores, né, os sabores das experiências desse sujeito. Então, você tem sujeito que toca, você tem sujeito que canta, você tem sujeito que faz bolo, você tem sujeito que é uma excelente doceira, você tem saberes infinitos dentro da sala de aula, você não faz nada com isso. A escola não valoriza nada. Para a escola, aquele sujeito não é nada, é só um aluno, é só uma matrícula, não pode ser assim. Cada pessoa tem uma história, né? Carrega em si o dom de ser capaz, como já dizia alguém sabe, de ser capaz. Então, a gente tem que olhar para as pessoas de maneira diferente. Você tem que olhar de onde é que ela vem, o que é que ela faz, quais são as expectativas, quais são os sonhos, quais são os seus projetos de vida. Se a gente não olha para as pessoas, eu não estou falando só de educação, de pedagogia, de educação jovem, estou falando de
todas as formas, inclusive no ensino superior. Alguns alunos desistem do TCC. Como é que você fica 3, 4 anos na universidade e desiste do TCC? Se você desistiu, é porque teve uma coisa que quebrou a sua relação com aquela instituição, né? E a gente não pode fazer isso, nós não podemos fazer isso, nós temos que estimular os jovens, estimular os adultos, né? Colocar gás, né? Colocar pólvora no que eles são capazes de fazer, né? Porque no lugar que não te acolhe, Dorival, você não fica. Verdade. Você não fica. Se você tem filho, se você tem família, você tem toda uma vida e um professor não te respeita, como diz um aluno outro dia, numa experiência que eu tive na escola que eu trabalho. Ele tinha 19 anos e ele disse assim: você me respeita. Ele disse para alguém na instituição: você me respeita, eu tenho 19 anos, mas eu sou pai de família, eu trabalho todos os dias, eu cheguei atrasado porque o lugar onde eu trabalho para o lugar onde eu moro é muito longe, eu não cheguei atrasado porque eu sou responsável, então você me respeita. E esse momento foi um momento que eu presenciei e que eu fiquei e falei: puxa, que aula que esse menino deu aqui agora. Me respeite, eu não sou qualquer um, não. Né? Então, assim, vamos acolher esse jovem, vamos acolher esse adulto, vamos conversar, vamos negociar, pronto, vamos negociar, para que ele possa saber assim, não, eu sei que na escola que eu trabalho eu posso negociar, né? Eu acho que isso é muito importante, negociar no sentido de entender as realidades dele, entender a dinâmica das rotinas da escola. Então, acho que isso é fundamental, para não só para a educação de jovens adultos, para todo e qualquer lugar que trabalha com pessoas na formação. Isso é essencial, Dorival. Se não tem isso, você não vai ter pessoas sonhando, nem acreditando na instituição. E outra coisa, o professor, ele não pode ser tirano. O professor não pode virar para o aluno e dizer assim: ah, mas eu estou dando a minha aula, eu vou ser pago por isso, se você não quiser, problema seu. Problema nosso. Um profissional não pode virar para o aluno e dizer que ele está sendo pago para dar uma aula, se você aprendeu, não aprendeu, problema seu. Não é assim, não. Se você faz uma consulta no médico, você espera que ele faça um diagnóstico, que ele te passe um remédio, que você fique bom. Então, nós, professores, temos a responsabilidade de garantir. E o que é que eu, como professor, estou garantindo aos meus estudantes? Então, chegar para o aluno e dizer que você está recebendo seu salário e que no final do mês você vai receber o seu salário, se ele aprendeu ou não, é um insulto. É um insulto à dignidade desse sujeito. Nós não podemos insultar os nossos alunos, né? O lugar do cargo público não é para uma relação de poder de opressão, é para uma relação de poder de inserção, né? E de integração do sujeito. Então, eu fico muito triste quando eu ouço os relatos de alguns estudantes, ou o professor vai lá, dá 0, dá 10, ou o professor que faz 5 questões valendo 10 pontos. Eu te pergunto, em qual lei esse professor está baseado? Porque no Brasil, a discussão sobre a avaliação da aprendizagem é uma discussão de uma avaliação formativa no bacharelado ou na graduação. Então, se você coloca uma prova valendo 10 pontos, com 5 questões, você está apostando no fracasso da sua turma. Porque se ele errar 2 questões, ele tira 6 e já está reprovado. Isso no ensino superior. Então, assim, o fracasso é do aluno, não é seu. Você não soube como conduzir o processo de avaliação. Você colocou a prova de rachar, em 2 horas, você colocou 5 questões valendo 10 pontos. Então, você está apostando no fracasso da sua turma. Porque a sua concepção de avaliação não é formativa. Porque no Brasil não existe esse tipo de avaliação. Que você coloca 5 questões valendo 10 pontos num tempo que não dá para ele resolver. Imagina as engenharias nas aulas de cálculo. Eu pego 5 questões de engenharia valendo 10 pontos, e eu dou 2 horas aulas para o aluno resolver. Eu estou apostando no fracasso da minha turma, porque cada questão demora 2 páginas para resolver. Eu estou apostando na reprovação da minha turma. Isso não é ser bom professor, isso é você apostar na reprovação do sujeito, né? Enfim, se fosse citar outros casos, seria. Mas o que eu estou chamando a atenção, e eu não estou estigmatizando a engenharia ou a matemática ou qualquer outra coisa, mas são áreas em que a gente ouve relatos terríveis, né? De professores que fazem as 2 provas valendo 10 pontos. E às vezes as instituições trabalham com 3 e ele faz só 2, então teria 30 pontos, porque a média nossa é 7 na universidade, no Brasil é 7. Então ele faz 2 avaliações valendo 10 pontos, uma 10 até 10, com apenas 10 questões valendo 20 pontos. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Né?
Tem mais coisa, tem mais coisa, tem mais coisa. Mas, enfim, é só porque a gente está falando de práticas que não ajudam a incluir, né? Então, é isso. Então, assim, eu penso que a educação de jovens adultos é um espaço bom para a gente aprender, para a gente exercer a nossa capacidade de ser humano, de ter compaixão e de humanizar a escola. Uhum. Perfeito. Maravilha, Fausto. Enfim, acho que quem for assistir Eu sou animada, viu? Exatamente. Isso contagia, pô. Isso contagia e mostra como você realmente se importa, né, com o tema, realmente se importa com a ação, né, com a... As vidas dos meus estudantes importam muito. Exatamente. Perfeito. Fausto, muito obrigado, tá, pela sua paciência, pela sua disponibilidade. Acho que é sempre bom, sempre útil a gente estar conversando com pessoas interessantes, comprometidas, apaixonadas pelo que faz, tá? E repito que já falamos antes da entrevista e agora a gente fala também aqui no momento da gravação, né? O espaço está aberto ao canal nosso, enfim, o que você precisar, enfim, se quiser escrever um paper, enfim, escrever um trabalho, quiser vir aqui comentar com a gente também, o espaço tá aberto, tá bom? Ok, tá certo, Dorival. Vou providenciar o link do Proeja Transarte para que as pessoas possam entrar lá e ver os trabalhos que eu participei entre 2009 e 2011, que é o período do mestrado na Universidade de Brasília. Quero agradecer assim de coração, foi maravilhoso, sou apaixonada por essas discussões. E aí você já viu, né? Obrigada. Um beijo, né? Um beijo para todos. E se alguém fizer alguma pergunta, se você quiser que eu responda, eu respondo. Manda que eu respondo, grava e a gente coloca lá, tá bom? Beijo, fica com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Faustinha. Obrigado, gente.